Deus possa estar neste lugar, que Deus possa estar aí na sua casa, que Deus possa estar recebendo o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós vamos começar abrindo a palavra do Senhor. Eu vou ler lá em Mateus 21, a partir do 18. Mateus 21, 18. Diz assim, ó. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhes: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: Erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Desliguei, para mim, fazendo favor. Pode desligar. Aqui a gente sempre fala lá na igreja, né, sobre a fé, com esse texto. Mas essa noite, para nós começarmos aqui o nosso culto online, eu queria partir ali só do 19, que diz assim: Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Já falamos algumas vezes lá na igreja, a palavra do Senhor diz que, né, a nossa boca, as nossas palavras, elas têm poder. E aqui, como Jesus, ele viu a figueira, não tinha o que comer, e ele abriu os seus lábios e declarou ali que a figueira fosse, né, secasse. Queria deixar aqui para nós pensarmos nesta noite, sabe, sobre as nossas palavras, o que nós temos falado, não somente, né, sobre esse momento que nós estamos passando, porque isso passará, como passou tantas outras, passará. Mas o que nós temos falado dentro das nossas casas, declarado dentro dos nossos lares, declarado sobre os nossos filhos, declarado sobre o nosso casamento, é momento de, sabe, de estarmos revendo, sempre é momento de estarmos revendo as nossas palavras, sabe, que tem poder, sabe, abrir, sabe, os seus lábios dentro da sua casa e dizer: este lar é um lar abençoado, ouvir um hino, começar a declarar ali, entrar nos quartos e dizer que quem dorme aqui nesta cama é uma pessoa abençoada, porque nós temos poder sim, através das nossas palavras. As nossas palavras têm efeito sim. Então aqui, como ele disse para aquela figueira, né, naquele momento ali ele disse para que ela pudesse secar. Algumas coisas da nossa vida nós também precisamos dizer que se seque, no nome do Senhor Jesus. Algumas coisas que, que não nos leva perto da presença do Senhor, que nos afasta, tem que secar. Porém, muitas outras da nossa vida tem que florescer, né? Temos um lar abençoado, é momentâneo este momento, é passageiro, vai passar, o Senhor vai abençoar, sabe? Declararmos com os nossos lábios. A palavra também diz que da mesma fonte, ela não pode sair dois tipos de água. Uma água doce e uma água salgada, uma água que não dá para beber. Então, da nossa boca, nós temos que escolher que saia só palavras de bênção, ou só palavras de derrota, de pessimismo, porque da mesma fonte não pode sair. E é uma coisa muito curiosa, que nós mesmos caímos em descrédito. Quando nós falamos, as pessoas ao nosso redor nos ouvem falar coisas pessimistas, coisas que não provêm do reino dos céus. Aí quando a gente vai falar alguma coisa de Deus, nós caímos em descrédito. As pessoas olham e falam: mas estava ontem falando isso e isso e hoje está falando. Então que nós possamos cuidar das nossas palavras. Para começarmos, vamos orar.
colocar na presença do Senhor este momento tão precioso, onde nós nos unimos. Eu sempre digo, lugar de oração, lugar de adoração é em qualquer lugar. Nós adoramos, a palavra de Deus diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No momento, não podemos estar em união na igreja. Estamos aqui pela internet. Lugar de adoração é em qualquer lugar, né? Qualquer lugar nós adoramos, exaltamos o nome santo do Senhor. Mas este momento é um momento especial. E há alguns irmãos por trás, outros aqui. Hoje nós temos a visita da Brenda, né? Deu ar de graça dela, veio nos ajudar a louvar ao Senhor, o Gui. Então é um momento especial de louvarmos e adorarmos ao Senhor Jesus. Vamos nos colocar na presença dele, porque tudo isso é por ele e para ele. Tem um hino que diz assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, toda a glória seja dada ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, apresentamos diante de Ti este momento, colocamos diante da Tua presença, Senhor, este momento que nós podemos Te louvar junto com os nossos irmãos. Pai, nos abençoe, visita, Senhor, a cada irmão que está nos assistindo agora, ou que irá nos assistir, Senhor, amanhã, depois, cada um que acessar, Senhor, este vídeo, seja completamente abençoado, tocado pela Tua presença, Deus. Sê conosco neste lugar, abençoa este lar, Deus, derrama do Teu Espírito, da Tua glória, da Tua graça. Todos aqueles, Pai, que morarem aqui neste lar, neste quintal, Senhor, seja abençoado pela Tua presença. Deus poderoso, nós Te entregamos este momento, nós Te entregamos, Senhor Jesus, este lugar, entregamos as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Ai de nós, se não fossem as Tuas misericórdias, que se renovam todos os dias pela manhã, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, pelas Tuas misericórdias, pelas Tuas mãos sobre as nossas vidas. Ah, Deus grande, abençoa, Pai. Abençoa. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. No nome de Jesus. Aleluia, Pai. Nós vamos louvar ao Senhor com o etíope que diz assim, Espírito Santo, ore por mim. Ore por cada um de nós. Ore por cada um que está assistindo. É uma ilusão nós pensarmos que eu virei crente, cristão, agora a minha vida é uma beleza. Tem momentos de aflições, sim. Tem momentos que nós nos deparamos na angústia, nós nos deparamos com as aflições. A única diferença é que nós sabemos que Deus é por nós. Porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então há momentos, sim, de tristeza. Há momentos, sim, de trancarmos nos nossos quartos e começarmos a chorar e dizer, Espírito Santo, ore por mim. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está
dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Jesus, Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está. Só para terminar, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Jesus. Que o nosso clamor seja subindo aos céus, as nossas orações, a nossa gratidão, nosso louvor, né? A nossa gratidão, os nossos lábios se enchem de alegria. Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Deus falará conosco no nome do Senhor Jesus. Boa noite então para todos, né? Nós que ainda estamos nesse tempo de não podermos nos reunir, ainda estamos debaixo de uma determinação, né? Da saúde, da prefeitura. Há uma notícia que provavelmente na terça-feira ela irá liberar para as igrejas. Então ainda estamos reunidos aqui, saudosos de cada um dos irmãos, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de estarmos juntos, não fisicamente, mas espiritualmente estarmos conectados, ligados no Senhor. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus e em seguida estaremos orando a teu favor. E se você quiser, nesta sexta-feira, apanhar aí um copo com água, colocar aí na sua mesa, aí em frente, né? Para nós esta oração. E com toda certeza o Deus eterno, o Deus poderoso, o Espírito Santo, como nós acabamos de cantar, ele vai levar a nossa oração, a nossa súplica até o altar do Senhor. Deus sabe a sua necessidade. Deus conhece. Pensar nesta noite no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 11, a partir do verso 19. Nós vamos ler até o 21 e depois estaremos lendo o começo do 12. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, começando pelo verso 19. Vamos ler até o 21. Diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia,
falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Queridos, nós queremos pensar nessa crise que passamos no momento, essa perseguição, podemos assim colocar, contra a igreja, impossibilitando de nos reunirmos. Claro que há o sentido de se poupar os irmãos, se preocupar com a saúde dos irmãos, mas há um movimento nos impedindo de nos reunirmos. E muitas vezes nós achamos que o inferno, que o inimigo, que o diabo está vencendo, está conseguindo com que os irmãos não se reúnam. Mas aqui diz que a perseguição que foi desencadeada contra a igreja, que é a mesma nossa, hoje somos a igreja do Senhor, aquela perseguição, embora os adversários, os inimigos achassem que estavam acabando com a igreja, com a reunião, o que ocorreu foi que ela se expandiu para muitos lugares. E mesmo quando os judeus, que eles eram muito nacionalistas, eles eram voltados para o seu povo, para a sua nação, nós lemos aqui que eles não pregavam a palavra a não ser aos judeus, eles ficavam dentro da nação, mas mesmo assim o Senhor operou, e no meio desse povo existiam alguns que não eram da mesma visão, que eram de outras cidades. E para essas outras cidades, nós lemos aqui, a Fenícia, Chipre, eles levaram a palavra. A palavra o propósito de Deus foi superior. A vontade de Deus, ela se sobressaiu com aquela violência que foi feita contra a igreja naquele momento. Ou seja, quem tem a última palavra é Deus. E hoje não é diferente. Nada do que está acontecendo no mundo, no Brasil, em Dourados, escapa ao controle daquele que é o Senhor. Deus está assentado no seu trono de glória, de majestade e de soberania, e Ele continua controlando todas as coisas. Aqui, a perseguição espalhou a igreja. Aqui, onde eles não queriam que a palavra chegasse aos gentios daquela época, mas tinha pessoas lá que fizeram com que essa palavra fosse levada até os gentios. E diz aqui que Deus cooperava com eles. E grandes arrebatamentos de pessoas, de almas, foram alcançadas. Muitos creram e se converteram ao Senhor. Hoje não é diferente. O que Deus poderia fazer hoje? Queremos ler então no 12. Capítulo 12, no verso 1. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, disse-lhe, deixa eu virar a minha página aqui, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. Não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá à cidade,
o qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Queremos pensar um pouco. Herodes havia feito algumas perseguições, matado algumas pessoas influentes da igreja, e isso agradou alguns. Então ele prendeu também a Pedro e iria fazer o mesmo com ele. Nós lemos ali 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados encarregados de guardar aquele homem acorrentado. E nós lemos aqui, sabe uma coisa para nós, que na noite em que ele iria ser morto, porque ele iria ser morto, para isso ele estava aprisionado, ele estava simplesmente dormindo, amarrado entre os soldados. Ele não estava inquieto, preocupado, angustiado, oprimido, choroso, não. Ele estava dormindo, porque um dia Jesus havia dito para ele: Pedro, você hoje é jovem, você se veste, você vai para onde você quer. Mas vai chegar um dia, Pedro, que você vai ser velho. Aí vão te pegar e vão te levar para onde você não quer ir. Então Pedro confiava naquela palavra que Jesus havia dito. Ele ainda não era velho. Consequentemente, ele entendia que ninguém poderia matá-lo, porque a palavra de Deus é superior, é sobre tudo. Amados, queridos, nós temos palavras de Deus a nosso favor. Ainda que o inferno, que o diabo possa tentar nos amedrontar, nos assustar, Deus é quem tem o comando da tua vida. Deus é quem tem o comando dessa situação. Nada escapou, fugiu do controle. Aqui diz que Pedro, acorrentado, amarrado, aprisionado, ele estava dormindo. E de repente aparece um anjo lá. E foi tão sobrenatural o que ocorreu, que diz que Pedro começou a imaginar que ele estava tendo uma visão. Ele imaginou que estaria sonhando, tendo uma visão. Mas ele se levantou, o anjo mandou que ele colocasse as suas alparcas, as suas sandálias, pegasse a sua capa, e eles passaram pela primeira guarda, eles passaram pela segunda guarda, e eles sem saber o que estava acontecendo, porque quando Deus opera, porque quando Deus faz, é o sobrenatural que intervém na vida de um homem, na vida de uma mulher, e pode ser na sua vida nesta noite, pode ser na sua situação, na sua casa, na sua saúde. Nós temos um Deus, sim, que opera nos dias de hoje. Quando chegou na porta, a porta de ferro, ela se abriu automaticamente, saiu para fora. Lá é que Pedro foi perceber que realmente o Senhor havia feito um grande milagre, um grande livramento. E hoje eu quero te convidar a crer nesse mesmo Deus. Eu sou o bom pastor, Jesus falou. Se Ele é o nosso bom pastor, não nos faltará nada. Clama a mim, responder-te-ei, o Senhor falou. Aquele que pede, recebe, aquele que bate na porta, ela se abre. Você tem promessas de Deus, assim como Pedro tinha aquela palavra de Jesus. Você tem promessas de Deus para a tua vida, para a nossa vida, promessas de que o Senhor não nos abandonaria. E o Senhor é fiel, o Senhor não mente, não muda, não há nem ação naquele que nós temos servido. Então eu quero orar contigo. Eu não sei qual é o teu problema nessa noite. Eu não sei qual é a tua dificuldade nessa noite. Eu não sei qual é a circunstância que tem aprisionado a sua mente, inquietado o seu coração, quem sabe roubado as suas noites de sono. Mas eu sei que Deus pode resolver. Eu sei que Deus pode fazer. Ama. Deus te ama. Prova desse amor foi Jesus pendurado naquele madeiro. Eu quero orar com você. Eu quero interceder a teu favor, porque lá falou, né? Pedro estava aprisionado. Mas há um detalhe lá, a igreja fazia contínua oração por ele diante de Deus. Nós vamos orar como igreja.
separados fisicamente, mas unidos no nosso espírito, no nosso coração, na nossa fé. Soberano Deus, nós, olhando, Senhor, para esta palavra, nós entendemos que os teus propósitos são maiores do que tudo, Pai. Os teus propósitos são superiores a todos os planos que o inferno tem contra a nossa vida. A igreja do Senhor não, Senhor. E nós sabemos que essa igreja Deus, a igreja que é edificada não é a parede, o tijolo, o reboque, mas somos nós. Então, diante desta palavra, assim como Pedro confiava na palavra que havia e dormia tranquilamente naquela noite que os homens imaginavam que iria matá-lo, nós queremos descansar nas tuas promessas, Pai. A promessa de cura para esta noite, a promessa de libertação para esta noite, a promessa de portas serem abertas nesta noite, a promessa de portas serem fechadas nessa noite. E nós buscamos aquele que é o Senhor, aquele que a igreja fazia contínua oração. Por Pedro, diante de Deus, nós queremos buscar o Senhor e colocar esta igreja quadrangular independente de Dourados, nas tuas mãos, Senhor. Ô Jesus, a vida de cada irmão, de cada irmã, daquele que tem o seu trabalho, daquele que tem a sua empresa, temos alguns irmãos empresários. Quem sabe, Senhor, o coração está inquieto, as contas, os compromissos, as dificuldades, o amanhã. Mas existe um Deus sobre a nossa vida. Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja renovação. Que a nossa fé, ó Deus querido, seja nesta noite tocada por esse Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Caso a gente se perde ali. Vamos estar orando então pelas nossas famílias, para que Deus esteja derramando, graças a Deus, ele tem sido fiel, mas que ele continue acampando os anjos dele ao redor dos nossos lares, né? Que nada chegue à nossa tenda, que nós estejamos sendo cobertos pelo sangue do Cordeiro, estejamos protegidos. Mais algum pedido? Vamos apresentar diante do Senhor a minha prima, né? Vai ter um bebê, que Deus possa estar em todos os dias até a hora do parto. Quando a Natiele engravidou, já em menos de um mês a gente já estava orando pelo parto, pelo médico, que Deus colocasse o melhor médico ali, os enfermeiros, tudo correu para a honra e glória do Senhor. Nós temos hoje a nossa aniversariante, e a nossa aniversariante que está por trás, né? Por trás, não vai dar? Ela está lá por trás. Tem o Igor também de São Paulo, que eu não sei hoje se ele está assistindo, mas ele sempre assiste. Deve estar comemorando o aniversário dele, né? Deve estar. Mas vamos apresentar diante do Senhor, né? A vida. Vamos estar orando? Então vamos fechar os nossos olhos. Depois que terminar a oração, daí o Marcelo toca alguma coisa aí. A Brenda ajuda a cantar. E aí a gente vai já terminando. Aleluia, Jesus. Eu passo o meu. Deus poderoso, nós apresentamos diante de Ti a vida da Fátima, a vida da nossa irmã Avelina, da nossa irmã Maria, diante do Teu altar. Senhor, os nossos idosos lá da nossa igreja, a irmã Letícia, Senhor, o seu Flórido, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor esteja sobre a vida deles, guardando ainda mais cada um, Senhor. Apresentamos diante de Ti a vida da Karina. Senhor, ficamos felizes por mais esta bênção ali,
colocamos ela diante do teu altar, apresentamos ela diante da tua presença, que ela seja guardada, Senhor, todos os dias dessa gestação. Esteja já preparando ali, Senhor, o médico, o anestesista, Senhor, as enfermeiras, o quarto, Deus, que tudo, Senhor, corra conforme a sua vontade, Deus. Abençoa, Senhor, abençoa no nome de Jesus. Apresentamos todos aqueles que estão assistindo, que irão assistir. Apresentamos os nossos lares, Pai. Os lares, Pai, dos nossos irmãos. Senhor, envia anjos ali, Senhor, para estar lutando, Senhor Jesus, que nós possamos estar guardados. Cada membro, Senhor, da Igreja Quadrangular Independente do Jardim Água Boa, Senhor, tenha, Deus, a sua proteção, Pai. Todos aqueles também, Senhor Jesus, os nossos amigos, Senhor, os nossos familiares, protege-nos, Senhor. Coloca a vida da minha sogra lá em Rio Brilhante, do meu sogro, Senhor. Pai, alcança eles lá, Deus. Protege, Senhor, aquela casa. Protege, Senhor, aquelas duas vidas. Senhor, derrama da sua glória, da sua presença ali. Ah, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigada, Deus. Que tudo, Senhor, esteja na tua presença. Apresentamos também esta reunião com a prefeita, Deus. Que tudo seja conforme o seu querer, Pai. Ah, Deus, que seja conforme a sua vontade. Aleluias, aleluias. Então, domingo, muito provável que ainda tenhamos 6h30, domingo às 18h30, né? Porque a maioria das igrejas fazem 7 às 19h30, até a igreja lá do pastor Osmar, lá em Itaporã. Então, nós optamos por às 18h30. Então, domingo, às 18h30, se Deus nos permitir, se assim for a vontade do Senhor, estaremos aqui louvando e adorando ao Senhor. Amém? Então, antes de terminar, os parabéns. Nós esquecemos de orar pelos nossos aniversariantes. Então, que eles estejam na presença do Senhor, a vida da Brenda, a vida da Natiele, a vida do Igor, todos aqueles que comemoram mais um ano de vida neste mês, que sejam, Senhor, apresentados diante da tua presença. Abençoa, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Sei que há um Deus a me guardar e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa.